Olá, meus amigos, beleza? Canal F. Carvalho, Cristianismo e Política. É pecado o cristão desacatar a ordem de ministro do STF? Meus amigos, este vídeo é muito importante. Então, espalha muito. Este vídeo espalha para todo mundo. O ministro Luiz Roberto Barroso é dentre os ministros do STF o mais militante, aguerrido contra a igreja, contra os cristãos e contra a Bíblia. No dia 9/6, Barroso disse que há um cristianismo do mal no Brasil. Segundo ele, os cristãos que criticam as atitudes dos ministros do STF são o cristianismo do mal. É muito triste ver homens na corte maior do país se acharem deuses intocáveis, revoltados com aqueles que os criticam em pleno século XXI, meus amigos, e em um país que eles mesmos chamam de democracia. É bom lembrar que os ministros do STF são servidores. E como disse o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 13, versículo 6, eles são leitorgóis para realizar a liturgia de Deus na nação. Nesta última quinta-feira, dia 23, o ministro Barroso usou o poder da caneta, abro aspas. Assim, apenas para que não haja dúvida sobre o alcance da cautelar já proferida e em vigor há mais de um ano, explicito que ela impede o ingresso em terras de povos indígenas isolados e de recente contato de quaisquer terceiros, inclusive de membros integrantes de missões religiosas, fecho aspas. Barroso, mais uma vez, veste a toga de bom mocinho. Segundo ele, está protegendo e cuidando dos indígenas durante essa pandemia. Ele faz o pretexto parecer uma coisa bonitinha, enquanto intenta contra o artigo 5º da Constituição Federal, que ele mesmo diz ser guardião. O ministro Barroso se vale de estar cuidando de minorias para minar a liberdade constitucional e frear o avanço da pregação do Evangelho no Brasil. Meus amigos, quem cuida de verdade dos indígenas são as missões cristãs, os missionários que gastam toda a vida para cuidar da saúde, da alma e do corpo dos indígenas. O ministro não levanta uma palha para socorrer nossos brasileiros indígenas. A sua sala luxuosa e refrigerada usa o poder da caneta para proibir aqueles que de fato se preocupam com os indígenas. Esta canetada do ministro Barroso é parte da aposta dos ministros da corte de se voltarem contra os cristãos, contra a Bíblia e contra a igreja. Eles estão recalcitrando contra o próprio Deus e Senhor da igreja, Jesus Cristo. Poderiam ser corajosos e não se valer de bom mocismo para dar legitimidades às suas canetadas contra a igreja do Senhor. O STF abriu este precedente no começo da pandemia, fechou igrejas, tribos indígenas, proibiu cultos e ações missionárias. Na ocasião, cristãos pacifistas diziam que era necessário fazer aquilo para conter a pandemia. A meu ver, a palavra pacifista esconde a covardia. Os cristãos estavam completamente enganados porque não se trata de saúde. Se trata de controle, domínio e oposição à igreja,
aos cristãos e à Bíblia, tudo em nome do bem. Eu temo que se levante Stalins brasileiros e feche as igrejas e mate os seus líderes. O mais triste é ter gente dizendo: você vê conspiração em tudo. O mais triste é ter gente dizendo: vamos nos desligar das coisas desta terra e ficar conectados com o céu. Estes que dizem que o compromisso do cristão é com as coisas do céu e não com as coisas deste mundo. Lutar pela liberdade, buscar a liberdade nacional, a liberdade do povo, é coisas dessa terra, dizem eles. Então tem que se preocupar com as coisas do céu. O mais triste é ter gente dizendo: não podemos ir contra as decisões daqueles que estão no poder, isso é pecado, a Bíblia diz que é pecado. O mais triste é ter gente usando a própria Bíblia para justificar o pacifismo cristão, enquanto a liberdade é tirada pouco a pouco. No livro de Êxodo, no capítulo 1, verso 11, as autoridades do Egito oprimiam sobremaneira o povo hebreu. No versículo 12, diz que elas eram tiranias com o povo. No verso 14, diz que fizeram o povo amargar a vida, e no capítulo 5, verso 15, o povo reclamou às autoridades do país e elas passaram a oprimir mais ainda. Meus amigos, Deus deu a nós, brasileiros, um pouco de liberdade. Não é a liberdade de uma verdadeira democracia, mas é alguma coisa. Essa liberdade custou o sangue de muitas pessoas que viveram antes de nós. No período colonial da nossa história, houve muita luta por liberdade, como a luta de Beckman, em 1684, a luta dos Emboabas, em 1708, a luta dos Mascates, em 1710, e a luta de Filipe dos Santos, em 1720. Outros movimentos, como a Inconfidência Mineira, em 1789, a luta pela libertação dos escravos, começada na Conjuração Baiana, em 1798, e a Revolução Pernambucana, em 1817. Muitas pessoas foram assassinadas porque lutavam por liberdade para todos. Morte e muito sangue para termos a pequena democracia de hoje. No período imperial da nossa nação, de 1822 a 1889, e no período republicano que vigora até agora, muita gente perdeu a vida lutando por liberdade para todos. É certo que, no meio de todas estas lutas, as quais eu mencionei, tinham pessoas infiltradas, usando as lutas para benefício próprio. Mas é fato que havia também pessoas honestas e verdadeiras buscando por liberdade para todos. E nós, cristãos da era moderna, nas últimas décadas, não zelamos pela pouca democracia que temos. Não lutamos pela pequena liberdade que Deus nos deu, pelo menos como deveríamos. Eu imagino Deus dizendo: eu dei a vocês uma medida de democracia e liberdade e vocês não zelaram e não cuidaram dela. Eles estão tirando de vocês pouco a pouco diante dos seus olhos. Disse Jesus a mais cristalina verdade no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 12, na parábola do semeador, e em Mateus, capítulo 25, verso 29, na parábola dos talentos, respectivamente. Aquele que tem lhe será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Estamos deixando eles tirar a pouca democracia que Deus nos deu.
Se assim continuar, os cristãos corajosos são os que mais vão sofrer. Serão presos, e se tiverem bens, serão gastos nos tribunais para se defenderem. E agora a pergunta é pecado os cristãos desacatarem esta ordens dos ministros do STF, promulgada lá atrás há mais de um ano, e agora reiterada pelo ministro Barroso? A resposta está na Bíblia. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 18 e 19, algumas autoridades da nação hebraica baixaram uma ordem para os apóstolos Pedro e João não pregarem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes dois apóstolos disseram: julgai se é justo diante de Deus obedecer a vós ou obedecer a Deus. E mais adiante, no capítulo 5, verso 18, vários apóstolos foram presos e soltos dias depois, sob a ordem expressa de não pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá nos versos 28 e 29, Pedro e os demais apóstolos disseram aos que baixaram a ordem: antes importa obedecer a Deus do que a homens, e continuaram a pregar a palavra de Deus em todo lugar. E os apóstolos fizeram exemplo para cada cristão. Aos que nos proíbem de pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sob qualquer pretexto, respondemos com a palavra dos apóstolos: importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Meus amigos, este conteúdo é muito importante. Então espalha muito. Compartilha nas suas redes sociais, nos grupos das redes sociais. Confere a sua inscrição. Se continua inscrito no canal. Se não, se inscreve agora. Marca o sininho para ser notificado dos vídeos quando forem colocados na plataforma. Deixe o seu comentário, aquele comentário de apoio moral vale muito. Também deixe aquele seu joia maroto. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, valeu. E a gente se encontra no próximo vídeo, claro, se assim Deus quiser.